Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Hunter Live e mais uma vez está aqui do nosso lado meu amigo, meu sócio, meu irmão Alexandro Pacheco. Seja bem-vindo, Alexandro. Muito obrigado. Pessoal, está aqui também conosco hoje ele, o brabo Guilherme Imperador, barbeiro, digital influencer, empresário, pai do Logan, pai da Clara e esposo da Miriam. Guilherme Imperador, que honra estar com você aqui no nosso Hunter Live. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, a satisfação é toda minha, né? Não tem jeito, né? Poder contar um pouquinho da nossa história, para mim é sempre uma satisfação, inclusive, e ainda mais, né? Ao lado de grandes amigos como vocês, caras que, principalmente você que me conhece desde quando eu não era ninguém, a verdade é essa. Legal. Mas, obrigado, vamos lá, vamos pra cima. Obrigado aí por dispor na sua agenda um espaço aí para poder atender esse convite aqui. Pessoal, toda terça-feira nós estamos aqui na nossa Hunter Live trazendo convidados de peso. Não que o Guilherme esteja acima do peso, né, Guilherme? Convidados de peso, literalmente pessoas que trarão engajamento para você, pessoas que trarão dicas, insights, mudança de mindset, quebra de paradigma, que farão com que você possa crescer como pessoa e profissionalmente. E fica um lembrete, né, Tom? Se inscreva no canal, deixe o seu like e clique no sininho das notificações. Assim você será notificado das próximas entrevistas, dos próximos eventos que nós vamos trazer aqui no canal. Legal, excelente lembrete. Pessoal, então quero começar aqui trazendo um depoimento pessoal a respeito do Guilherme Imperador. Como ele já soltou aqui, né, o spoiler, eu conheço o Guilherme Imperador, participei do crescimento dele, vi assim, uma história de superação fantástica. Eu sei que talvez você vai contar um pouquinho aqui pra gente, mas eu quero só deixar registrado aqui, ó, eu sou testemunha, eu vi quando a barbearia dele nasceu na cidade de Ribeirão das Neves, numa rua de terra, com apenas uma cadeira. Lembra da Dona Hortência? Lembro. E aí, no final das contas, são boas lembranças. Guilherme, como e quando tudo começou? Bom, vamos lá. Como, né, muita gente, muitos hoje no mercado, caras aí hoje muito bem sucedido, e a gente está buscando cada dia mais ficar melhor, eu não nasci no berço de ouro. Então, em 2005 para 2006, minha mãe mudou para Ribeirão das Neves, nós sempre moramos em Belo Horizonte, e ali eu tinha que estudar. Então, a única coisa que a minha mãe podia fazer na época, minha mãe trabalhava e ganhava na época, né, um dinheiro muito bom, ela sempre foi gerente de vendas da empresa que ela trabalhava, e aí veio uma crise muito grande no Brasil, onde minha mãe teve que, né, foi mandada embora e teve que ter duas escolhas, ou ela comprava uma casa para a gente poder morar, ou a gente morava de aluguel até, né, quando desse, e aí depois, o que ia acontecer. Então, com isso, a minha mãe mudou para Ribeirão das Neves, me levou junto, na época eu era filho único, e através daquilo dali, o que ela podia fazer? A única coisa que eu tinha era escola, né, que minha escola na época era paga, e ela tinha pagado, com o dinheiro da cesta dela na época, ela tinha pagado o ano letivo inteiro, para eu poder estudar. Só que ela falou, eu lembro como se fosse hoje, ela falando isso, olha, a sua escola tá paga, você não quer estudar em Ribeirão das Neves, que eu não queria, não aceitava, né? Antigamente, a visão que o estado de Minas, a visão que Belo Horizonte tinha da cidade de Ribeirão das Neves não era uma visão boa. Assim como não é até hoje, mas graças a Deus, através de mim, de pessoas como você, nós estamos mudando muito, né, a visão geral da nossa cidade. Hoje eu não aceito falar mal de Ribeirão das Neves, porque independente que eu não nasci lá, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi em Ribeirão das Neves, Alexandre. Então eu tenho um carinho muito grande para aquela cidade. E ali, né, rapidamente, com 10 anos de idade, eu saí sem rumo de casa, saí sem ter nada na cabeça do que eu poderia fazer. E na mesma rua da casa da minha mãe, assim, pouco mais pra frente, você deve lembrar da Penha, foi a primeira pessoa que abriu as portas de um emprego para mim, vendendo cloro e desinfetante na rua, no carrinho de mão. E ali eu tinha 10 anos de idade, eu tinha uma meta de vender pelo menos 2 cloro e 2 desinfetantes, eu nunca vou esquecer isso, eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos você já tinha que bater uma meta de venda. Eu tinha que bater uma meta de venda para eu poder conseguir estudar. Eu tinha que estudar, pagar minha passagem, 22, 28, na época.
né? Que era Já tem uns Neves dias. Venda Nova. E fazer um lanche na escola. Então eu tinha que vender 2 cloro, 2 desinfetantes todos os dias para eu poder conseguir. E ali foi passando durante o tempo, querendo ou não, a gente quando começa a trabalhar mais cedo, a gente acaba criando, né, e tendo uma mente mais evoluída, tendo uma mente mais madura, assim falando. Eu vim, né, vindo desse trabalho, depois comecei a trabalhar de servente de pedreiro, e através da necessidade, por exemplo, na época eu ganhava muito pouco. Eu fui cortar o meu cabelo, geralmente a gente demorava 2 meses para poder conseguir cortar o cabelo. E aí um belo dia eu cheguei em um salão de um profissional que eu gostava demais de cortar cabelo com ele, inclusive o Everton também foi cliente dele muitos anos. Ele estava meio que nervoso, assim, se debatendo no dia, porque o sócio dele saiu e deixou ele na mão lá com todas as dívidas, com todos os problemas. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu sentado na cadeira dele e falei assim, cara, se você me ensinar, eu aprendo e te ajudo. Foi desse jeito. Simples assim. Meu sonho, minha mãe, né, se ela assistir, meu sonho sempre foi ser bombeiro. Portanto, que eu tentei concurso público 3 vezes de bombeiro militar. E nunca tive o sonho de ser barbeiro. Só que a necessidade, na época, e a oportunidade de talvez ganhar bem, ganhar melhor, na época, pelo atual momento que eu me enxergava, veio a necessidade, a oportunidade, na verdade, e ele falou assim, isso era na quinta-feira, então amanhã 8 horas você vem. Ele não abriu o salão 8 horas, na época era salão ainda, ele não abriu o salão 8 horas, só que eu tava lá 8 horas, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, 11h40 eu vi ele subir no muro. E aí quando ele me viu, ele abriu os braços assim, ó, nunca vou esquecer dessa cena. Ele abriu no braço, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Eu tô te esperando desde 8 horas, você falou que vai estar aqui 8 horas para me aprender a cortar e te ajudar. E assim foi. Durante uma semana mais ou menos, ele ficou me dando uns toques e tal. Com uma semana eu já estava atendendo cliente fazendo pezinho, fazendo acabamento. E questão ali de 30 dias ali, na verdade, menos do que isso, acredito, eu já estava atendendo cliente fazendo corte de cabelo. E assim, muito bem. Claro, né, a nossa vida é um processo de evolução, é um processo constante de aprendizado, a gente nunca deve parar. E por causa disso eu estou onde eu estou hoje, porque eu nunca me contentei assim, da onde eu estava, eu sempre quero mais, sempre procurei querer mais. Através dele, né, trabalhei com ele um bom tempo, agradeço a Deus demais por ter colocado ele na minha vida. Trabalhei com ele durante um tempo, depois saí, trabalhei com outro profissional que vale ressaltar, que é o cara assim, que me ensinou literalmente tudo que eu sei hoje na área da barbearia, na área da química capilar, tudo que eu sei voltado para o empreender, voltado para o ensinar, voltado para o instrutor, para dar aula, foi esse cara que me ensinou, que se chama Ailton Fernandes, cujo apelido dele é Catito. Esse cara é o cara que eu carrego no meu coração e no meu colo aonde eu puder. Legal. Que é um excelente profissional para a gente convidar aqui, viu, Alexandre? Sim. Ele viaja o Brasil inteiro ministrando palestras e cursos para a área da beleza feminina. E foi professor do Guilherme Imperador. Exatamente. Foi ele. Foi ele assim, ó. Primeira vez que eu andei de avião, foi ele. Então, assim, o primeiro curso profissional que eu fiz foi ele. Legal. Primeira vez que eu subi no palco na vida, assim, ó, que seja, sei lá, 10 centímetros de altura, foi ele. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Guilherme. E aí você resolveu, depois desse episódio lá que você marcou com esse cara 8 horas da manhã, ele te ensinou, e você resolveu montar a sua primeira barbearia. E a sua barbearia, como que ela era? Alto padrão? Como é que era? Explica pra gente aí. Nunca foi. Na verdade, assim, né? Só Deus sabe, né? O que a gente passa e o que a gente já passou. E quando, voltando e ressaltando mais uma vez, se eu citar o nome dele várias vezes, vocês me desculpam. Mas é um cara que eu tenho que agradecer muito e devo muita honra. Quando eu fui a primeira vez trabalhar para o Catito, o primeiro dia de trabalho foi num sábado. Foi um irmão da igreja na época, irmão Nilson. Ele falou assim, olha, tem um rapaz que tá montando um salão próximo à minha padaria e tal, a minha lanchonete. E ele tá precisando de um profissional que trabalha com masculino. E eu falei com ele de você e tal. E ele falou que se você quisesse ir lá para ele poder te conhecer e tal. E assim eu fiz. No outro dia eu tava lá, falei com ele assim, não, irmão, Deus pode falar com ele que amanhã eu vou lá de manhã. Então eu não levei equipamento, não levei nada, certo? Na época a gente
que era profissional da área, tinha o costume de trabalhar de chinelo, de bermuda, era o nosso jeito, o jeito de comunidade. E quando eu fui trabalhar no salão dele, quando eu fui conversar com ele, a minha experiência era tão pouca, né, nesse quesito profissional, que tipo assim, eu fui de bermuda, fui de chinelo, e quando eu cheguei ele falou assim, e aí cara, tal, não sei o que, não, eu entrei, ele estava atendendo uma mulher, ele cortava só feminino, tinha uma outra moça fazendo unha, e tinha uns 3 caras assim sentados. Aí ele falou assim, não, o pessoal já tá te esperando aí e tal, já pode começar, pode... O Everton conhece o jeito dele, ele é meio extrovertido, não, já pode começar e tal, o pessoal tá te esperando e tal, pode começar aí. Eu falei, não, mas eu não trouxe meu material e tal. Ele falou, não, tem tudo aí e tal, colocou lá para mim poder trabalhar. E assim eu trabalhei. E Alexandre, eu nunca trabalhei na minha vida igual eu trabalhei nesse dia. Foram quantos tempos lá? Tá ligado? Não, eu falo nesse dia em especial. Sim. Eu nunca tinha trabalhado tanto cortando cabelo igual eu trabalhei nesse dia. E aí eu trabalhando e tal, não sei o que, e algumas dúvidas que eu tinha vergonha, aí eu ia, perguntava ele vinha, falava e tal, e assim eu atendi só cliente masculino, e nos tempos vagos, que às vezes eu tava parado, ele me colocava para fazer cabelo feminino, e eu nunca tinha feito. Me colocava para poder começar alguns procedimentos ali e ajudar, a auxiliar, né, na verdade. E aí, no final do dia, respondendo a pergunta do Everton, no final desse dia, ele veio para mim e falou assim, cara, gostei demais de você é um moleque humilde, um moleque que está aí disposto a trabalhar, a gente vê isso em você, a gente vê o brilho em você trabalhando, e hoje você está trabalhando para mim, mas amanhã você vai ter o seu. Ele falou isso comigo, e essa frase eu acho que foi fundamental para a minha vida. Eu trabalhei para a Catito 8 meses, exatamente 8 meses. Com 6 meses que eu trabalhei para a Catito, você vai lembrar, eu tive meu primeiro bem. Lembro. Voyage em Champagne. Quadrado. 94? 86. 86, o meu primeiro carro, com 6 meses que eu estava trabalhando com o Catito. E 2 meses depois, na verdade, durante esse tempo, eu já estava, durante esse tempo ali que eu estava trabalhando com o Catito, eu fui, comprei meu carro, estudava na época ainda. E aí eu falei para ele assim, Catito, eu vou começar, eu tô tendo muita gente do meu bairro, que no Porto Seguro na época, não tinha salão. Aí eu tô tendo muita gente cortando cabelo comigo de lá. Eu tô pensando, e muita gente fala assim, por que você não monta aqui no bairro, por que você não monta aqui no bairro? Eu tô pensando em montar um salão lá. Só que na época o bairro por mais que seria um bairro antigo, não tinha muitas lojas. Sim. E como o Everton falou já aqui mais cedo, tinha uma lojinha de uma porta ali de 1,5 m. 30 metros quadrados. Nem isso, eu acho. É por aí. 10, 12 metros quadrados no máximo. E a rua era de terra ainda. E eu falei com o Catito, eu tô querendo alugar essa loja e tal. Na época, o aluguel era tipo R$150 da época. O aluguel dessa loja, Dona Hortência, tadinho. E a gente, ele foi lá comigo, falou, cara, olha, você tá começando e tal, o aluguel é barato, só vai ter você no bairro, eu acho que vai dar certo. Ele foi lá comigo. E aí, na hora que ele falou, eu acho que vai dar certo, no outro dia eu tava fechando o aluguel, aí eu pintei lá a loja e tal, do jeito que eu podia fazer, lembra que eu fiz um escudo do pé na época? Pintei e passei para essa loja, questão assim de 2 meses depois que eu já tinha comprado meu carro, a gente foi um processo assim de estudo, fomos lá junto, ele me aprovou e eu montei um salão. Então, assim, de lá pra cá, nunca mais, assim, graças a Deus, né? Nunca fechei as portas, nunca precisei fechar as portas. Sempre, né, trabalhando ali da melhor maneira possível, de atendimento para os meus clientes, fazendo o melhor possível. Nunca deixei de buscar conhecimento. E, como eu te falei, eu acho que aquela frase, um dia você vai ter o seu, e além da frase, o apoio dele o tempo todo. Assim, tudo que eu precisava, o cara estava do meu lado. Todas as dúvidas que eu tinha, tudo, exatamente tudo. Legal. Você tinha então uma certa estabilidade, né, estando lá no salão com ele, e resolveu arriscar. Arriscar, exatamente. Eu resolvi arriscar. Porque assim, a gente que é empreendedor, a gente nasce empreendedor, não tem jeito. Lembra que eu falei que com 10 anos eu estava vendendo cloro desinfetante na rua? Eu não saí para poder vender cloro desinfetante, foi a oportunidade. Eu sou um cara que eu abraço muitas oportunidades.
Algumas, claro, frustradas e outras sempre 100%, né, Bem-sucedidas. bem-sucedidas. Mas, através daquela oportunidade, eu vendi cloro desinfetante. E outra, minto. Antes de eu trabalhar para o Catito, você lembra uma época que eu vendia porquinho de gesso, cofrinho? Nossa! Você lembra disso? Eu conheci ele através da igreja, da comunidade que a gente tinha. E ele apareceu lá na igreja vendendo uns porquinhos de cofre para poder fazer um dinheirinho. Antes disso, eu fazia porquinho de gesso para poder vender. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que, né, o mundo empreendedor já nasceu comigo. E aí acaba que a gente, assim, nunca se contenta, é o que eu falei. Para mim, eu nunca estou bom. Eu sempre estou num processo de evolução. Hoje, eu estou começando um novo projeto na minha vida. E esses dias, na verdade, essa semana, sábado, a minha esposa conversou comigo. Nossa, amor, você lembra quando a gente foi comprar a nossa primeira casa? A gente não tinha dinheiro e você batalhou e conseguiu. E hoje, graças a Deus, a gente mora na nossa casa e estamos em processo de quitação. E eu tô livre disso. Lembro perfeitamente bem. Guilherme, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Todo empresário, toda pessoa bem-sucedida, um dia ela teve o seu big play, que é o seu grande jogo, o dia de uma decisão que mudaria para sempre sua vida. E eu participo, conheço assim a sua história, e eu considero assim que o seu big play foi quando você decidiu sair de dentro do bairro, numa comunidade, e colocar a sua barbearia num ponto extremamente estratégico na cidade. Como foi tomar essa decisão? Porque você poderia ficar quieto lá, acomodado, porque não estava ruim, estava ganhando um dinheirinho, estava comprando um carro, sonhando, mas também, por outro lado, você tinha que fazer um mega investimento sem grana para montar aquela estrutura belíssima que você tem até hoje. Como foi essa decisão? Bom, como que foi essa decisão? Vamos lá. Sempre a gente tem que recapitular um pouquinho. Mesmo no Porto Seguro, eu sempre me preocupei com uma boa imagem, certo? Na época, nem existia Instagram ainda, assim, existia, mas não tinha a evidência que tem hoje. Mas na época, no Facebook mesmo, começaram a ser criadas comunidades voltadas para o segmento beleza, né? Que existem até hoje em páginas e comunidades. E aí essas comunidades começaram a crescer, aonde nós, profissionais, começávamos a postar fotos lá dentro, certo? Dentro dessa comunidade. E lá você tinha interação, lá você tinha comentários, lá você tinha pessoas, né, que contactavam você. Dessa forma eu comecei a ser contactado. Eu comecei a postar fotos do meu trabalho lá, na época, o trabalho que eu fazia, desenho, pintura, essas coisas. E aí eu comecei a ser solicitado. Cara, você dá curso? Você dá curso? Você dá curso? E eu não sabia o que era isso. E mais uma vez, falando do Catito, o Catito viajava já o Brasil inteiro dando curso. E aí foi quando eu cheguei nele, falei, Catito, olha, eu tô tendo essas pessoas e tal, quer fazer curso comigo, pessoas de outros estados e tal, e eu vejo você fazendo isso no segmento feminino. Eu não sei se isso dá certo no segmento masculino. Ele falou assim, cara, vai pra cima. Se você tá tendo pessoas te solicitando, vai pra cima. Foi quando eu comecei a organizar pequenos eventos. E aí, quando a gente começou a organizar esses pequenos eventos, meu primeiro evento, na verdade, ele foi na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu costumo dizer que quem pisa em São Paulo nunca mais enxerga o estado, o Brasil, de uma maneira igual. Ele sempre vai enxergar de uma maneira diferente. Poxa, por que aquela cidade é tão evoluída? Quem pisa lá vê a evolução da cidade, vê a correria da cidade, vê gente trabalhando no sinal, vê gente trabalhando dentro do metrô, trabalhando na rua, de tudo quanto é jeito você vê gente trabalhando e ganhando a vida lá. Então, quando eu pisei em Ribeirão Preto, São Paulo, o workshop na época era para 12 pessoas. O custo do evento era na verdade, o custo para mim ir era maior do que o custo do evento. Então, assim, do mesmo jeito, eu falei com a organizadora na época, a Leia, falei, eu vou, pode ficar tranquilo que eu vou, independente da quantidade de pessoas, eu vou. E fui, e ali nasceu o meu primeiro evento, primeiro workshop. A galera gostou demais, muitos me seguem até hoje, assim, os que mantêm contato comigo, eu sei que me seguem até hoje. E dali, eu comecei a fazer vários eventos
de todo o Brasil. Como eu falei, a primeira vez que eu andei de avião foi através do Catito, quando eu fui para Fortaleza. A gente foi fazer, ele ia fazer um evento em Fortaleza e ele falou, eu vou te levar, porque eu quero que você mostre o seu trabalho. E assim eu fiz, não ganhei nada, não ganhei R$1. Ele pagou minha passagem, eu fui para Fortaleza, fiz o meu trabalho, lá eu conquistei vários seguidores e lá eu conquistei pessoas que admiraram o meu trabalho. E foi de lá que nasceu a sigla Imperador. Então, Tom, ali eu comecei a viajar ao Brasil, comecei a ministrar eventos e eu comecei a observar que a minha estrutura que eu tinha, ela não era compatível com o nome que eu tinha. Sim. Você Então, já estava carregando o nome de peso. Exatamente. Ganhando destaque em rede nacional, ganhando destaque. E a sua barbearia era uma barbearia de... Na época era salão ainda, vamos falar a verdade. Era salão muito simples, só Deus, no caso aqui, você sabe literalmente de onde eu saí. Então, assim, eu comecei a pensar, cara, eu preciso de um local aonde eu possa receber pessoas para fazer curso comigo, certo? Eu possa receber pessoas que admiram o meu trabalho, eu possa receber, por exemplo, televisão, que eu nunca vou esquecer, Barbearia Branca de Neves. A primeira vez que eu dei uma entrevista para televisão, eu tive que ir para Belo Horizonte, porque eu não tinha estrutura para poder recebê-los. E eu tinha vergonha. Então, assim, poxa, como que eu vou receber uma televisão, né, uma reportagem, um repórter nesse lugar? Não tem como. Você tinha consciência disso, né? Tinha consciência disso. E eu tinha vergonha. Entre aspas, a gente fala assim, nossa, eu nunca vou negar a minha origem. Mas na época eu tinha vergonha. E eu admito em falar isso aqui. Então eu não recebi eles, eu fui para a barbearia Branca de Neves, que era no centro de Belo Horizonte. Recebi eles, fiz a entrevista. E aquilo dali começou a me incomodar. O Everton, na época, ele começou lá na cidade também, né? Eu acompanhei também o processo de evolução dele. E rapidamente ele foi para um local maior, uma loja muito grande, que é aonde é a minha loja hoje, exatamente do lado. E eu na época falei com ele, mano, pô, tô querendo montar uma barbearia na cidade e tal, você lembra disso? E ele sempre me falou, mano, você só vai conseguir um pontapé na sua vida se você sair daqui. Não é desvalorizando o local onde eu estava, é porque, infelizmente, dependendo de onde você está, você vai ser limitado. Chega uma hora que o seu carro, ele só vai até 100 km por hora. Não tem como você forçar a colocar mais gasolina. Não tem como, ele só vai até 100 km por hora. Então, comparando isso, né, eu não tinha como mais crescer aonde eu estava. Eu podia reformar a loja, igual ele sabe, eu tinha um sentimento de reformar a minha loja. Eu queria reformar a minha loja, fazer uma barbearia top na onde eu estava. E ele falava, aqui você não vai ter reconhecimento. E aquilo dali começou a literalmente vir na minha mente, porque aonde eu passava, as grandes metrópoles, os grandes cursos que eu dei, sempre tinha aquele barbeiro, querendo ou não, que ele tem o seu destaque dentro do seu bairro, mas sempre tem aquela barbearia que se você pergunta, cara, qual que é a barbearia referência hoje de Belo Horizonte? Barbearia Seu Elias. Por quê? O cara, ele conquistou um destaque na cidade dele. E aí, em qualquer outro lugar que você vai, se você perguntar qual que é a barbearia referência, todo mundo vai falar, essa é a referência. Como hoje, na minha cidade de Ribeirão das Neves, é a minha barbearia. Então, assim, eu comecei a ter aquele sentimento, eu vou ser referência, eu vou ser destaque na minha cidade. Eu vou atender os melhores empresários da minha cidade, eu vou atender o melhor público da minha cidade, que é o meu público hoje. Entendeu? E diga-se de passagem, quero fazer uma reclamação ao vivo, tá, gente? O preço do homem não é para qualquer um, não. Mas o trabalho, brincadeira. É justo o valor. Vou corrigir minha fala, viu, professor? Uma coisa que eu queria colocar aqui, que você acabou citando alguns pontos que ditou a regra da sua estrada, ditou ali o norte do seu sucesso hoje. Né? É o autoconhecimento das suas limitações e você teve algumas dicas, você teve alguns conselhos, né, algumas percepções e você teve uma ação em cima delas. Né? E eu entendi que isso foi fundamental e talvez até primordial para você estar onde você está. Inclusive, você citou uma parte aí que é se tornar referência em uma região ou em um local ou às vezes um segmento. Né? Eu acho que isso é bem interessante, isso é bem, inclusive, louvável para aquelas pessoas, aqueles empreendedores que às vezes querem ter um negócio. Mas se eles não começarem a criar essa presença e, acima de tudo, ter a consciência do que quer, entender que eles precisam ser referências,
né, em cima daquilo que eles querem, como é que ele alcança o sucesso, né? Alexandre, olha só, São dois mundos diferentes um do outro. Vou te dar um exemplo. Existe aquele profissional, independente da área, tá, pessoal? Falando para a câmera. Independente da área que você esteja, você tem que pensar de duas maneiras diferentes. Ou você é um profissional que é referência para o segmento que você trabalha, para outros profissionais do segmento que você trabalha, ou você é referência como pessoa do segmento que você trabalha para clientes que querem contactar o seu serviço. Porque assim, às vezes a pessoa ela para pensar assim, poxa, eu não tenho seguidor ou eu não tenho, né, a mesma engajamento que essa pessoa tem, e a minha agenda ela é cheia de segunda a sexta, de segunda a sábado. Ela é cheia de não ter mais agenda disponível. Sim, mérito. Só que você é referência para quem cliente, para pessoas que querem contactar o seu trabalho, que querem experimentar o seu trabalho. E por causa do seu trabalho bem feito, você tem vários clientes. Aí chega uma hora que você para pensar assim, poxa, eu posso ensinar outras pessoas. É quando o algoritmo ele muda completamente. Você deixa de ser referência como profissional daquela cidade e começa a ser referência como palestrante, como instrutor, como professor. Você tá entendendo? Eu queria até aproveitar esse gancho, já aproveitar essa deixa, né? Vai lá. E já emendar uma outra pergunta. Já que hoje eu conheço pessoas assim, profissionais assim, que são referência para os seus clientes. Que dica que o Guilherme consegue dar para as pessoas, para esses empreendedores a se tornar referência para outros profissionais? Você falou a palavra seguidores. É muito ligado com o meio midiático, né? Tecnologia ali, as redes sociais. exatamente. Como? Bom, vamos lá. Quando eu começo a ser referência, quando eu quero começar a ser referência para outras pessoas que admiram, né, o meu trabalho e que trabalham no mesmo segmento, eu tenho, por obrigação, começar a dar dicas. Eu tenho que começar a ensinar o que eu faço na rede social. Mas espera aí, eu vou ensinar de graça? Sim. Você vai ensinar de graça. Às vezes tem pessoas que se limitam no dói, né? Dar de graça a informação. Exatamente. Olha só. Eu não vou falar o nome dessa pessoa aqui, certo? Mas hoje uma das pessoas de uma área, uma determinada área, ela é muito influente nessa área através de dicas que eu dei para ela, certo? Que na mente dela estava errado. Ela não concordava, por exemplo, em fazer um procedimento estético e marcar aquela empresa que ela estava usando, por exemplo, o pincel. Ela estava usando o pincel para poder fazer uma pintura, certo? E ela não concordava em ter que marcar a empresa que fabricava o pincel, de graça. Pô, eu não vou marcar os caras não estão pagando nada, mas peraí, como que os caras vão te pagar se você não está mostrando para eles que você usa o procedimento deles, o produto deles? Essa empresa ela não te conhece. Se você não marcar ela e um belo dia o dono da empresa está lá com o celular na mão, deixa eu ver o que está acontecendo. Ele não vê, velho. O cara não vê. O cara tem uma empresa que toma conta para ele. Aí um belo dia ele está sentado no sofá, deixa eu ver o que está acontecendo na página da minha empresa. Pá, ele está lá. Aí aparece, esse trabalho aqui é bem legal, velho. A pintura aqui ficou top. Quem que é o cara que fez? Usou o meu produto? Caramba, ninguém nunca chegou nesse resultado com o meu produto. Então, peraí, esse cara é diferente. Aí a empresa começa a te notar. No outro dia, esse cara vai falar assim, cara, Giliardi, cara, esse cara aqui, ele fez um negócio que ninguém fez dentro daqui da Spark, velho. Vamos buscar esse cara. É assim que acontece. Entendeu? Aí o Giliardi vai fazer o quê? É o responsável pela comunicação. Cara, você fez um trabalho e tal, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente queria que você postasse mais conteúdo com o nosso produto e queríamos saber como que poderia ser essa parceria. Pronto, foi assim que aconteceu na minha vida. Eu usava uma pomada, certo? E postava que eu usava essa pomada e um belo dia, eu sempre tive facilidade de comunicação. Meu pai, ele é locutor de rádio e eu acho que eu puxei isso dele. Então, assim, eu sempre fiz vídeos. O que todo mundo postava foto, eu fazia vídeo. E falava, e ensinava. Você tá me entendendo? Um belo dia, o Robson Calegon, que é o dono da Alphalux, ele falou assim, cara, eu acompanho o seu trabalho aqui. Eu comecei a chorar. Você lembra que eu te liguei? Eu comecei a chorar e falei assim, caralho, mano. O cara me notou. Era a pioneira do Brasil, como é até hoje. A maior do Brasil, como é até hoje.
E o cara simplesmente me notou. Por quê? Porque eu usava o produto dele e falava o que ninguém falava. Você tá me entendendo? Então, assim, o que a gente precisa, o profissional que quer começar a ser referência para outros profissionais do mesmo segmento que ele precisa postar o seu melhor. Ele precisa postar a sua técnica, a sua dica. E aí, os outros profissionais que começar a ver aquele vídeo, o Instagram, exemplo, hoje as redes sociais, Facebook, Instagram, ele entende que o Alexandre, por exemplo, ele está na área administrativa e ele vai começar a te soltar conteúdos administrativos. Se da noite para o dia você começar a buscar cabelo masculino, ele vai começar a te engajar cabelo masculino. E da mesma forma, o seu algoritmo vai mudar e o algoritmo daquele profissional que está tentando te entregar uma dica, se você assistir a dica dele, o que você vai fazer? Segui-lo. E aí é onde esse cara começa a ser referência para você, para o Everton, para o Giliati, para o meu outro companheiro. E assim começa o seu trabalho como influenciador de profissionais do seu segmento. Vem aquela pergunta, né? Vem aquela pergunta, será que tá dando certo? Só tem 130 mil seguidores no Instagram, então já é algumas receitas que o nosso empreendedor pode seguir. E isso é para qualquer área, tá? Qualquer área. Como eu falei, que eu dei uma dica para um profissional, a área dele é completamente diferente da minha. Completamente diferente. Só que ele fez, é mérito dele também. Porque uma coisa que a gente tem que ressaltar é que toda pessoa que quer influenciar, ela passa por um processo. E esse processo, muitas das vezes, é doloroso. Quando você posta uma foto dá 10 curtidas, quando você posta um vídeo dá 100 visualizações, e aí você pensa, poxa, tá dando só 100 visualizações, velho. Poxa, meu conteúdo não entrega, meu conteúdo não alcança ninguém. Mas peraí, velho, 100 visualizações é uma sala de cinema. Faça para uma sala de cinema com 100 visualizações o que você faria com 1 milhão, que vai dar certo. Eu quero emendar esse argumento que você trouxe aqui, que para mim foi assim, a dica de ouro, com a seguinte pergunta. Guilherme, como crescer e como ganhar dinheiro usando as redes sociais? Como crescer e como ganhar dinheiro? São duas perguntas. Mas eu acho que o dinheiro ele é algo agregado, certo? Muitas das vezes você vai crescer muito na rede social e não vai ganhar dinheiro. Mas vai chegar o momento de você ganhar. Por quê? Eu costumo falar, por exemplo, que toda pessoa que quer influenciar, ela, como eu falei aqui, ela passa por um processo. E aí esse processo ele é doloroso. Então você tem que ter uma certa constância nele, independente da quantidade de curtidas ou visualizações que você está tendo. Foca naquilo dali. Posso pegar um exemplo? À vontade. Luva de pedreiro. Todo mundo, no atual momento do Brasil, sabe quem é esse cara. Independente se a pessoa joga bola ou não, sabe. Se a pessoa é homem ou mulher, sabe. Se é criança ou adulto, sabe quem é o Luva de Pedreiro. E quando ele começou, ressaltando uma fala dele, muita gente o criticava. Nem celular ele tinha. Ele tinha que o Instagram dele, na verdade, era acessado por outro celular de um amigo, certo? Esse amigo filmava para ele e eles postavam no Instagram dele, até ele conseguir comprar o seu primeiro celular, certo? E a partir dali, os seus vídeos começaram, com o passar do tempo, a pegar muitas visualizações. Poxa, que chute bonito. Poxa, que moleque magrelo. Nada a ver o que esse moleque tá fazendo. Para de fazer isso na rede social. Cara, tá lá no perfil dele, é só entrar e ver os comentários. O que você faz não tem nada a ver. Para de fazer isso, para de fazer isso. Sabe o que ele fez? Ignorou, velho. Ignorou. As pessoas vão estar ali para poder te criticar. A rede social, você está dando a cara a tapa a todo momento. Você vai ter pessoas que vai estar ali. Poxa, mano, o trabalho desse moleque, olha o chute que esse moleque faz no gol. Ninguém faz, nenhum jogador de futebol faz. Mas vai ter por trás ali, ó, milhares de pessoas falando, mano, nada a ver o que esse menino tá fazendo. Só que sabe o que ele é hoje? O maior influenciador do Brasil. Então, assim, ele passou pelo processo, ele veio começando a ter um engajamento, ele caiu na boca do povo, aí chegou a hora dele ganhar dinheiro. Veio a Prime Video, McDonald's, Adidas, eu quero esse moleque.
Não importa quem que ele é, se ele é da roça, se mora no sertão da Bahia, não quero saber. Eu quero o número de visualizações que ele tem. É isso que as empresas vão fazer e é o que acontece comigo. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade, claro que não é um luva de pedreiro na vida, mas eu tenho a oportunidade hoje de ganhar um maquinário da minha profissão, um produto da minha profissão, um sistema voltado para a minha profissão. Aí quando eu trago para a minha cidade, eu tenho a oportunidade de ganhar uma roupa, eu tenho a oportunidade de comprar um hambúrguer todos os finais de semana se eu quiser comprar, não, ganhar todos os finais de semana se eu quiser, uma pizza. Sabe por quê? Porque o arroba dos meus stories traz muito mais grana do que eu pago. Legal. Ou seja, você conseguiu literalmente ganhar dinheiro com as redes sociais. Exatamente. Hoje eu posso falar assim, que, claro, minha barbearia, graças a Deus, eu tenho um retorno financeiro dela, graças a Deus, depois de muito esforço, muito trabalho, com redes sociais também, né? Porque aí vem a diferença. Opa, o Guilherme Imperador é uma coisa, a barbearia do Imperador é outra coisa. São duas empresas completamente distintas uma da outra. Aqui, o Guilherme Imperador, ele alcança pessoas que querem aprender o que ele faz, ele não alcança clientes. Claro, o cliente vai vir agregado? Vai. Tem pessoas que vêm de outros lugares, outras cidades, como sai daqui de Belo Horizonte, sai de Contagem, sai de Betim, sai de Sete Lagoas, já saiu de outros estados para fazer cabelo comigo. Mas não adianta ter o Guilherme Imperador e a barbearia do Imperador também não fazer jus. Você está me entendendo? Então são duas publicações completamente distintas. É interessante esse ponto aí que você faz uma separação, né? É um negócio praticamente único, porém tem a separação do pensar. As ações, o seu trabalho, o seu empenho, ele é, digamos, de certa forma diferenciado, com um foco, e aqui você tem um outro foco, mas que no final eles vão chegar ao mesmo ponto, mesmo digamos contexto. assim, né? E cria exposição benéfica para os dois públicos. Então eu gostei muito desse ponto que você cita aí, que é uma coisa é você ser referência para o seu cliente e outra coisa é você ser referência Para os profissionais. para os profissionais, às vezes até os seus concorrentes. Exatamente isso. E aí quando o seu concorrente, o seu par ali de comercial, toma você como referência, você fez o seu trabalho certo. Você citou uma coisa de concorrente, eu costumo falar assim, eu não tenho concorrente, eu tenho companheiros de trabalho. Mas vários, principalmente da minha cidade, me enxergam como concorrente bravo, né? Ali, briga acirrada. Eu não discuto em redes sociais, jamais, e cada um tem sua maneira de pensar. Mas certa vez, isso não aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu com um amigo. Na verdade, eu vi ele falando isso em uma palestra. Eu estava no estado dele e ele estava apresentando, abrindo a palestra para mim. E aí, quando eu vi ele falando isso, eu falei assim, caramba, esse cara não falou isso. Ele falou da seguinte maneira, sabe por que eu não posto na minha rede social as minhas técnicas? Eu só mostro aqui no workshop, porque senão os meus concorrentes vão aprender a fazer o que eu faço. Mas peraí, você não quer ser referência? Se você quiser ser referência, filho, se tiver um salão a 20 metros do seu lado e o cara te seguir na rede social, ele vai aprender o que você faz, se você postar. Só que existe aquela coisa, a essência que você faz, do jeito que você faz, é só você que faz. Eu posso usar o mesmo produto de determinado profissional. Cada trabalho sai de um jeito. Eu vou ensinar a técnica, eu vou ensinar a teoria, eu vou te passar direitinho, do jeito que eu faço. Certo? Só que a essência, a forma com que eu faço, a forma com que você conversa com o seu cliente, é de maneira única. Certo? Claro, vai ter pessoas que vai pelo preço? Vai. Vai ter pessoas que às vezes vão olhar para você e falar assim, poxa, mas para cortar cabelo com o Guilherme é R$100, velho. Como que eu vou fazer para poder cortar cabelo com esse cara? Na festa, na formatura, eu vou cortar com ele. Mas enquanto isso, eu vou cortar com o outro. Isso acontece, é o que eu mais sofro. Certo? Só que, uma coisa que a gente tem que parar para poder observar. Eu não estou ligando, sendo bem aberto e justo com isso, para esse cliente que está parando ali para pensar assim, poxa, eu não tenho condições de cortar com o Gui, certo? Eu estou ligando para o cara que está ali, se esforçando para cortar cabelo comigo, independente da condição financeira que ele tem. Porque da mesma forma que eu atendo empresários, que têm condições de pagar 4, 5 vezes o meu corte, eu atendo pessoas assalariadas, CLT, que
faz o possível e dedica pelo meu atendimento. É esse cara que eu tenho que valorizar. Infelizmente, eu gosto do cara que corta comigo uma vez na vida, eu tô na morte. Eu gosto do cara que corta comigo só na festa, mas ele não pensa no meu ganha-bolsa. Agora, o cara que está se esforçando para cortar cabelo comigo é esse cara que eu quero levar até o final. E já aconteceu, não foi nenhuma nem várias vezes, eu não tenho vergonha de falar isso aqui. De cliente meu, CLT, assalariado, um salário mínimo, ficar desempregado e eu cortar cabelo do cara quase 1 ano. E ele vai me assistir. De graça. De graça não, fiado. Sabe por quê? Porque esse cara, enquanto ele teve condições, ele me deu valor. E quando ele não tem, eu não vou dar valor? Eu gosto de usar isso muito num conceito que é a confiança. Você conseguiu empregar nas suas funções, nas suas atividades, né, no seu trabalho em si, a confiança. Você conquistou. Né, porque a confiança é um ato de conquista. Exatamente. Né, então você cria ali um elo de confiança que a pessoa vai sem medo. Então, na realidade, é aquela diferença, né? O valor versus o preço. Você agregou valor, percepção na sua prestação, no seu trabalho, e o preço ele se torna pequeno. Eu costumo falar, Alexandre, na verdade, eu tenho, não só eu, mas todos os profissionais que trabalham comigo na barbearia, a gente tem um ligamento tão forte com os nossos clientes, que é tipo assim, é claro, é cliente, não deixa de ser cliente, vai ter alguma situação que o cliente vai ficar chateado, ou você vai ficar chateado, pode acontecer, nós somos seres humanos, certo? Mas, além do cara ser meu cliente, ele é meu amigo. A gente costuma falar, e eu costumo falar, que o cliente, quando ele senta na minha cadeira, muitas das vezes ele conversa coisas comigo que ele não tem confiança de conversar nem com a esposa. E isso acontece. Eu achava que barboterapia era só a terapia da barba, mas agora eu Não. entendi que existe o barberterapia. Sim. Essa é legal. Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de citar, eu percebi que você traz muito isso, você já acabou já dando as dicas do porquê que isso acontece, que é a recorrência. O cara cortou uma vez com você, o que impede de ele ser abordado e cortar com outra? Não, porque ele criou toda uma confiança, todo um laço com você. Então, essa recorrência, conquistar um cliente, às vezes a pessoa tem aquela ideia assim, eu vou vender uma vez. Eu não quero um cliente para vender uma vez, eu quero um cliente para poder vender sempre e constante, conforme a necessidade que ele tem, e você está ali para poder servir. Então, te dou os parabéns, porque isso é muito difícil de conseguir hoje, quando não se tem essas habilidades ou essas capacidades. Claro, é fácil chegar assim, no momento de você falar assim, não. Da noite pro dia? Da noite pro dia? Não, não é, nunca vai ser, independente da sua segmento, independente do seu segmento, nunca vai ser. Só que uma coisa que a gente tem que prestar, existe 3 nichos, né? O nicho que vai chegar, o nicho que vem de vez em quando e o nicho que está ali com você sempre. Se você está aberto, ele está com você. Na época da pandemia, eu estava fechado e eles estavam comigo. Entendeu? Agora tem cara que, infelizmente, ele te olha como um objeto. Quando ele te deseja, ele vai lá e vai te usar. O dia que ele não precisa de você, ele não vai estar nem ligando para você. E é esse cara que, infelizmente, eu não... Claro, eu tenho que... Quando ele vai, eu trato ele como um rei. Para que ele possa entender que eu sou o cara diferente. Eu sou o cara que vai trazer a diferença para a vida dele. Você pode ter certeza, esse cara, quando ele entra na barbearia, é regra, ele é tratado como um rei. Certo? Mas eu não posso ficar assim, poxa, cara, corta comigo, por favor. Não faz isso, velho. Não vai em outro, cara. Pô, quando você vai em outro, seu corte fica feio. Eu vou fazer isso, Alexandre? Jamais. Jamais. Porque o melhor que eu posso fazer é na hora do atendimento. Se ele não entende que só eu consigo entregar para ele a autoestima que ele precisa. E aí vem aquela ideia, você agregou valor. Exatamente. Agora a escolha é dele. A escolha é dele. Legal. Guilherme, pergunta direta, resposta rápida. O que te motiva? O que te faz levantar todos os dias de manhã cedo, mesmo todo atribulado, mas ainda assim está lá no campo de batalha? Rapaz, essa pergunta eu vou falar com você, viu? Mesmo com todas as atribulações, às vezes pegar aqui, ó. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Não é fácil não, velho. Fala, galerinha, não é fácil. Porque às vezes não é o nosso dia. Vamos acordar? Às vezes você não acorda disposto. Mas uma das coisas que eu comecei
a praticar na minha vida. Todos os dias, eu profetizar na minha vida que eu sou o melhor. Eu profetizar na minha vida que eu sou merecedor porque eu trabalho e corro atrás por isso. Isso eu comecei a profetizar na minha vida há algum tempo. E graças a Deus isso tem me motivado bastante. E além disso, eu acho que o fundamental da minha vida hoje, uma coisa é quando você é solteiro, não tem família, não tem ninguém por você, que depende de você. Outra coisa é quando você acordar todos os dias e enxergar 2 joias, por exemplo, como eu tenho, 3, com a minha esposa. E ver, cara, a minha família depende de mim. A minha família depende do meu levantar. Se eu aceitar a mesmice na minha vida, a minha família também vai ficar na mesmice a vida inteira. E eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Ele colocou uma palavra ali que eu acho que é importante ressaltar, que ele falou assim, ó, eu sou o melhor. E eu tenho certeza, hoje com toda a sua bagagem, todo o seu know-how, você ainda continua estudando? Sim. Você continua buscando novos conhecimentos? O segredo do sucesso é o quê? Conhecimento. Era só isso que eu queria salientar. Eu já imaginei que a resposta... piscadinha marota. Você viu? Eu já Muito imaginei que bom. a resposta dele seria essa, mas eu queria que você, com um case de sucesso, trouxesse isso para o nosso público, né, a nossa audiência, que por mais que a pessoa tenha aquele conhecimento, ela precisa sempre estar moldando e criando o aperfeiçoamento desse conhecimento. Ó, Alessandro, rápido e breve, cara. A nossa vida, ela é um constante aprendizado. Todos os dias a gente aprende. E o empreendedor, para você que é empreendedor aí, hein? Moleque de 28 anos de idade, inclusive esse mês é meu aniversário. Que começou com 10 anos de idade e nunca aceitou a mesmice na vida dele. Isso é uma coisa que eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei eu viver na rua de terra. Eu nunca aceitei eu morar em um bairro comum. A minha meta, eu ainda moro em um bairro, mas a minha meta é um dia poder morar dentro de um condomínio fechado, independente de qual ele seja, mas que traga segurança para minha família, para mim tá de bom tamanho. Essa é a minha meta e um dia eu vou voltar aqui e vou mostrar isso para vocês. É o seguinte, se vocês não se renovarem todos os dias, infelizmente você vai cair na linha da mesmice. Você só vai conseguir ser alguém na sua vida, aí, independente da sua profissão, independente do local que você esteja, se você se renovar dia após dia. E outra coisa, o empreendedor que tem só uma fonte de renda, esquece. O dia que essa fonte de renda secar, o que você vai fazer? Então busque dentro do seu potencial, dentro do que você pode. Nunca ultrapasse o carro na frente dos bois. Sabe por quê? Porque senão você acaba se embolando. Mas, se você tiver aqui, ó, aqui eu tô ganhando 1.000, aqui eu tô ganhando 100, aqui eu tô ganhando 500, aqui 200, aqui 10.000. É isso que você precisa. Ter várias fontes de renda. Legal. Guilherme, para finalizar, eu quero fazer 3 perguntas importantes para você. Eu quero que você responda agora como o Guilherme, não o Guilherme famoso das redes sociais, Guilherme Imperador. não o imperador que viaja o Brasil inteiro ministrando cursos, palestras para profissionais da beleza masculina. Eu quero que o pai de família, o meu amigo Guilherme, responda com a alma. Guilherme, nós sabemos que um dia todos nós partiremos. Tomara que esse dia demore pelo menos mais uns 100 anos para você. Mas se hoje fosse seu último dia de vida, como você gostaria de viver as últimas 24 horas? No. Aí você me apertou. Mas, como que eu gostaria de viver as minhas últimas 24 horas? Literalmente, cara, literalmente. E por incrível que pareça, parece que é uma pergunta de Deus isso aí. Eu tava vindo pra cá, tava no trânsito ali, na BR e tal, e eu tava pensando uma palavra que aconteceu, deve ter mais ou menos uma semana que a minha filha chegou até mim, minha filha, para poder falar isso, 5 anos de idade. Ela sofre com prisão de ventre, né, com gases e tal, e ela estava sentindo esse incômodo nesse dia. Eu estava sentado no sofá assistindo televisão, eu estava pensando isso dentro do carro agora, velho, e minha filha chegou de mim com essas palavras: Alexandre, pai, olha aqui para mim. Aí eu, oi minha filha, você não falou, olha só as palavras, velho. Você não falou, ela falou com essas palavras,
que vai cuidar de mim a vida inteira? Aí eu, essa menina tá arrumando, senhor? Sim, filho, papai vai cuidar de você enquanto ele puder. Então vem cuidar de mim, que eu tô passando mal. As minhas últimas horas de vida eu quero passar com os meus filhos. Legal. Guilherme, Profundo, né? Profundo demais. Como você gostaria de ser lembrado? Na verdade, eu quero ser lembrado sempre como o cara que fez a diferença. O cara que mudou a vida de muitos. Porque eu sei que mesmo com um pouco, eu já consegui mudar a vida de várias pessoas. E eu ainda quero abençoar muito mais vidas. Última pergunta. Amém. Se agora você tivesse apenas 1 minuto e tivesse que deixar uma mensagem para o mundo, olhando para aquela câmera, qual seria essa mensagem? Independente da onde você esteja, independente de quem você é ou da sua profissão, procure sempre fazer o seu melhor. Procure sempre fazer de forma profissional, de forma diferente, de forma louca, porque os loucos desse mundo são os mais bem-sucedidos da face dessa terra. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar por hoje nossa Hunter Live. Alexandro Pacheco, deixa sua mensagem final para os nossos espectadores de hoje. Quero agradecer a todos. Guilherme, obrigado por trazer e compartilhar e dar essa aula de empreendedorismo, de dicas valiosas. O editor tem que colocar lá, dica valiosa. Atenção, porque foi literalmente conhecimentos e, inclusive, além desses conhecimentos, são a validação e hoje nós temos o histórico, né? O presente mostra por si os seus atos passados. Então, quero te agradecer por compartilhar conosco, com o nosso franqueado, com o nosso Hunter, o nosso candidato, toda a nossa audiência aí. Muito obrigado. Isso aí. Nada, que Deus abençoe vocês, né? É um projeto que hoje se inicia, eu acho que é um projeto muito bonito. O Everton, quando me fez o convite, de antemão, nem precisava ter me pedido. Era só falar assim, irmão, tal dia, tal hora, você tá aqui, não importa. É isso aí, pessoal. Encerrando por aqui a nossa Hunter Live com Guilherme Imperador. Vejo vocês todas as terças-feiras aqui no canal do Spark. Beijo no coração e fiquem com Deus. Até mais.